Hoje a gente vai fazer essa bolsa linda, básica, clássica, mas muito boa de vender, viu? Uma bolsa muito bem comercializada. Vamos lá? Vamos comigo nessa? Então vamos ao vídeo aula, né, dessa bolsa. Aqui eu vou estar usando um fio de poliéster de 4 milímetros. A gente vai estar usando também um par de alças douradas, um botão imantado. Vou estar usando aqui a agulha de crochê número 4,5. Vou estar usando também um acessório, um tecel para dar acabamento e tesoura, tá bom? Então, para esse trabalho, a gente vai começar a fazer a parte de baixo da bolsa. Nós vamos fazer em formato retangular. E eu sugiro vocês que no comecinho aqui, para fazer a base da bolsa, diminui um pouquinho a agulha. Então, aqui, ó, eu tô com uma 4. Eu vou iniciar, então, fazendo com a 4 pra gente iniciar a base, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui com correntinhas. Vamos começar aqui fazendo 8 correntinhas. Já vou virar aqui o trabalho fazendo pontos baixos. Gente, aqui é importante que fique justinho essa base para que ela fique bem firminha, tá? Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo para cada argolinha aqui da correntinha de baixo. Até chegar na última. Tem mais um. E mais um. Terminamos aqui essa carreirinha. Agora, a gente vai fazer uma correntinha de subida. Deixa eu ajeitar minha linha aqui, senão vai atrapalhar. A gente vai fazer, então, aqui uma correntinha de subida, virar o trabalho. E agora, nós vamos fazer pontos baixos, pegando essas duas argolinhas aqui, tá? Então, vai colocar a agulha aqui dentro e fazer pontos baixos em toda a carreirinha. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pegando sempre as duas alcinhas aqui, viu? Ó, tá vendo? Peguei as duas. E agora, a gente faz uma correntinha de subida, vira o trabalho e retorna do mesmo jeito, pegando as duas alcinhas aqui e fazendo 7 pontos baixos aqui nessa base. Então, aqui, gente, vai ser a largura da nossa base, tá? Caso você queira uma base mais larga, então, em vez de 8, você faz 10, 12, aí você escolhe. E o comprimento aqui da bolsa também você vai definir, tá? Eu vou fazer aqui com 30 carreirinhas de pontos baixos. Aí, a gente vai medir e vai falar pra vocês que tamanho que ficou, tá? Então, vamos fazendo aí até atingir 30 carreiras. Se você quiser uma bolsa maior, você vai fazer mais, tá bom? Quiser uma bolsa menorzinha, faz menos. Aqui, pra ficar do tamanho que eu vou fazer, eu vou te passar a medida, é com 30, tá bom? Então, aqui, gente, eu já fiz as 30 carreirinhas, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Cada bloquinho desse é 2 carreiras. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. E vamos medir, então, aqui, com quanto que vai ficar essa aqui, pra vocês terem uma ideia. A base dela, então, ficou com 27 centímetros. Então, provavelmente, o corpo da bolsa vai ficar maior. Porque depois os pontos, a gente cede um pouco os pontos, a mão vai ficando mais leve, nós vamos mudar a agulha para meio número, então ela vai dar uma abridinha na lateral, tá? E a base vai ficar mais fechadinha.
Então, agora, o que que nós vamos fazer? Com essa base pronta, a gente vai retornar, fazendo aqui na lateral, tudo em volta delas, pontos baixos. Então, a gente vai fazer aqui uma correntinha de virada. Já vamos aqui no próximo, nessa alcinha aqui de cima, ó. Pegar nessa alcinha, fazer um ponto baixo. Na próxima carreira, eu vou pegar esse pontinho aqui de baixo, tá vendo? A correntinha aqui. Eu vou pegar aqui atrás, ó. E fazer ponto baixo. Na próxima, aqui em cima. Na próxima, aqui de trás. Então, a gente vai fazendo essa sequência de pontos, ó, em cima. Vou fazer mais um com vocês. E o próximo, dá uma tombadinha assim, ó, pra você ver, tá vendo? A correntinha aqui, ó. O elozinho, ó, não é nessa aqui, não. É nessa de trás. Por que a gente vai fazendo nessa parte de trás? Porque já vai dando o formatinho da virada da bolsa, tá? Então, aqui ainda estou ainda com a agulha menor, né? Que eu escolhi aqui uma agulha de 4 para iniciar. E depois, então, a gente já vai trocar a agulha, terminando aqui de contornar toda essa base em pontos baixos, tá bom? Aí, já vai ficando viradinho, ó, tá bom? Vamos, então, fazendo toda aqui, contornando aqui também, vindo aqui, até a gente encontrar aqui. Meninas, ó, cheguei aqui no final, né? Contornei tudo, né? Aqui, aqui e cheguei aqui. Aqui eu não preciso fazer, porque aqui já tem as correntinhas, tá vendo? O ponto, né, alto e a correntinha, porque a gente deu início aqui, né? A gente foi lá, contornou, voltou. Aqui eu cheguei no cantinho, eu não preciso fazer mais outra carreira aqui. Aqui eu já mudei a agulha para 4,5. Nós não vamos fazer emenda, não vamos fazer diminuição. Vai ser assim, o ponto igual, tá? O corpo dela vai ser todo igual. E fica tranquila que no final vai dar certo, a gente faz um acabamento bonito. E vamos lá, então. Vamos aqui já na próxima argolinha aqui, ó, de cima. Já vou colocar minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixo, certo? E essa carreira toda será assim, de pontos baixos, pegando na argolinha de trás. Na próxima carreira, eu já vou vir com o ponto fantasia, né? Que é o ponto que a gente vai fazer a bolsa toda. Então, ele vai ter o ponto centrado, que a gente vai pegar aqui no meio desse pontinho. Então, nessa carreira aqui, é importante que não seja um ponto muito apertado, tá? Lógico, não vai fazer um ponto largo, mas também não apertar muito, pra ficar fácil depois pra gente fazer o ponto fantasia. Então, gente, contorna toda a volta da bolsa, pegando a argolinha de trás, até chegar aqui. Porque aí já vai dando essa virada, tá vendo, ó? Olha lá, já fica bem viradinho. Então, contorna toda aí e a gente já volta. Tô chegando aqui, ó, no finalzinho já, contornei ela toda. Vou fazer mais um pontinho aqui. Agora, aqui, gente, se você quiser marcar, você pode até pôr um alfinetinho aqui. Desculpa, pôr um alfinetinho aqui pra ver onde vai ser o começo, pra você, de repente, não se perder, tá? Mas não tem erro. Agora, nós vamos iniciar a fazer o ponto fantasia, que vai ser todo o corpo da bolsa. Então, nós vamos fazer aqui o primeiro ponto, um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. O segundo ponto, que é esse aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, pegando no meio aqui do ponto. Essa primeira carreira é meio chatinha, mas depois as outras já fica melhor, tá? Alinha seu fio aqui, ó, e puxa, tá? Na próxima, um ponto alto, um ponto baixo, pegando na alcinha de trás. No próximo, tá vendo aqui, ó, o Vzinho, eu vou pegar aqui dentro, ó. Ó, aqui dentro desse Vzinho, aqui dentro desse. Então, você soca a agulha aqui mesmo, ó, que vai sair lá atrás, ó, tá vendo? E é aqui que é o ponto baixo centrado. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, um centrado, um ponto baixo.
Agora, eu vou fazer o meu centrado. Então, vou colocar a minha agulha aqui no meio, puxo o meu fio, alinho ele aqui e fecho com um pontinho baixo. No próximo, é só um ponto baixo, pegando a argolinha de trás. No próximo aqui, já é um ponto centrado. Então, gente, é assim, essa carreira toda, ela vai ser toda desse jeito. Ela é muito chatinha agora, essa primeira de fazer. Mas as outras já vai ficando mais fácil, porque tá vendo? Aqui já vai ficando mais aberto aos pontinhos. Porque depois nós vamos repetir aqui, tá? Aonde tem ponto centrado, nós vamos fazer centrado. Aonde tem ponto baixo, nós vamos continuar fazendo ponto baixo. E assim vai ser o corpo todinho da bolsa, tá? Então, aqui fiz um alto, um centrado, vou fazer um baixo. Aqui, tá vendo? Vem no próximo aqui, coloco a minha agulha aqui dentro. Até porque, gente, na outra carreirinha que a gente fez com uma agulha menor, né? Pra dar uma estrutura, então fica um pouquinho mais difícil. Aí, certo? Então, a gente vai repetir todo isso aqui em volta da bolsa, sem aumentar, sem diminuir. Vai fazendo a sua aí, até chegar aqui no comecinho, não é? Onde nós começamos. E aí, eu volto com vocês aqui. Meninas, ó, cheguei aqui, né, no final. Então, contornei todinha. Eu coloquei um alfinetinho aqui pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu cheguei aqui no meu final. É importante que tenha números pares, tá? Porque pra dar certo no desenho, né? Do ponto alto e no ponto baixo. Então, aqui a gente chegou, aqui onde tá o alfinete, é o início da carreira. Aqui nós temos um ponto baixo. Nós vamos continuar com ele, pegando a alcinha de trás e fazendo um ponto baixo. No próximo, vamos colocar a agulha lá dentro e fazer o ponto centrado. Um baixo pegando a argolinha de trás, no próximo centrado, dentro do centrado que nós fizemos embaixo, tá? Então, nota que agora, gente, vai ficando mais fácil, porque o ponto já tá mais, né, mais folgadinho, tá? E é importante que você dá essa subidinha aqui nele, ó. Você faz o ponto aqui baixo, né? E quando você for fazer aqui o ponto centrado, você busca lá atrás a linha e dá essa subidinha aqui, para igualar aqui com esse ponto aqui. Que é esse o efeito que vai ficar bonito, tá? Do desenho. Que a gente vai depois subindo aqui, ele vai formando, né? Uma escaminha bonita. Então, é isso, gente. Agora, não tem, ó, se quiser tirar o marcador aqui, subir para de cima para saber, mas não tem mais o que errar, porque agora não tem começo, não tem meio, não tem fim, certo? Porque centrado, baixo, a carreira toda voltando, acabou, continua circular, sem aumento e sem diminuição. Então, vamos fazer aí, tá? Depois a gente se encontra para ver quantas carreiras a gente vai fazer. E bom trabalho aí, meninas. Ponto baixo, ponto centrado. É isso. Adianta aí, então, que já já a gente se encontra. Meninas, ó, então, eu fiz aqui, já adiantei bem, né? Fiz aqui, ó, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 carreiras. E eu vou parar por aqui. Eu acho que esse tamanho tá bom, tá? Aí fica a seu critério de você querer maior. Então, aqui, ó, ela vai ficar... Porque ainda nós vamos fazer uma carreira aqui de acabamento, né? E depois a alça. Então, aqui, ó, ela ficou com 23... E aqui com 30, tá? Que eu quero uma bolsa mais baixa mesmo. Então, aqui, eu vou terminar aqui de fazer o ponto fantasia. Deixa eu fazer mais um aqui. E mais um ponto baixo aqui. Agora, nós vamos fazer uma carreira toda em pontos baixíssimos. Então, daqui, ó, desse ponto baixo aqui, eu já vou vir pra cá pegando as duas alcinhas e pegar o ponto baixo.
Lembra que eu falei, gente, que no final tudo ia dar certo, que não ia ficar aparecendo, e não fica de fato, ó, tá vendo? Eu vou colocar aqui um alfinetinho só para marcar aonde que a gente vai parar, né, de fazer os pontos baixíssimos, né? Então, nós vamos rodar toda a peça agora fazendo pontos baixíssimos, tá? Para dar um acabamento mais bonito, né? Para a bolsa ficar com mais firmeza lá, tá vendo? Olha como fica diferente. Tá? Então, vamos rodar a peça toda até chegar aqui no alfinete. Cheguei aqui no finalzinho, tirei o alfinete, né? Agora, eu vou pegar aqui nessas próximas argolinhas aqui, vou puxar o fio lá para trás, para me arrematar lá dentro, né? Pro lado de dentro, esse fiozinho. Então, vou aqui cortar o fio, deixar um pedaço para arrematar, viro minha peça, já coloco ele aqui dentro, né? O meu fio, e já vou ajeitando aqui e arrematando. Olha, gente, perfeito, tá vendo? Não fica marca, não fica diferença de altura, perfeito. E agora aqui com uma agulha um pouquinho menor, a gente vai passando, né, esse fiozinho aqui pro lado de dentro, para depois queimar a pontinha dele, né? Então, isso é muito importante que a gente faça para não correr risco, né, do ponto escapar, tá? Então, vamos escondendo mais um pouquinho aqui, trazer um pouco para cá. Mais uma vez, e tá bom, já vou queimar aqui. Já tá bem certinho. Deixa um pedacinho, venho com o isqueiro aqui na chaminha de baixo, né, na chaminha azul e colo. Pronto, não ficou parecendo nada, ó, tá vendo? Certo? Agora aqui, vamos reservar, né, essa bolsa, que agora a gente vai fazer... preparar a alça para fixar nela. E nessa alça, a gente vai encapar ela aqui com um fio, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui ó, a nossa agulha. Nós já vamos buscar o fio aqui, né? Ó, passa por baixo. Busca o fio lá. Traz ele aqui e faz um ponto baixo. A gente vai fazer ponto baixo, gente, pegando... o arco junto, tá? Então, são todos pontos baixos aqui. Vamos fazer uns pontos tudo mais ou menos no mesmo nível de altura, né? Para não ficar diferente. Não precisa ser pontos largos, mas também não precisa apertar tanto. E a gente vai revestir toda essa parte de baixo aqui da alça. Vocês viram que eu já tô escondendo o fiozinho? Lá da ponta, ó, ele tá aqui dentro, ó, já vou escondendo ele, porque depois é só cortar o restinho que ficar sobrando e queimar, né? Que fica bem firme. Então, aqui a gente vai fazendo até no finalzinho. Tanto o ponto não ficar cruzado, para ele não ficar um ponto em cima do outro, né? Ficar sempre ele bem abertinho aqui, tá vendo? Senão ele fica em cima do outro e fica feio. Vamos dar uma olhada aqui, como que tá? Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Eu vou colocar mais um pontinho aqui, e aí a gente vai contar para ver quantos pontinhos ficaram, pra gente fazer igualzinho do outro lado, tá? Então, nós fizemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos baixos. Aí, eu vou deixar um pedaço do fio aqui pra costurar na bolsa, né? Vou cortar e vou reservar ele aqui. Já vou dar uma arrematada nele aqui, ó, pra não correr nenhum risco dele se desmanchar. Já vou arrematar ele aqui. E pronto, aqui já fica certinho pra gente começar
a costurar na bolsa. Eu vou fazer a outra igualzinho essa, tá? Essa partezinha aqui que sobrou, vamos cortar. Vamos virar a pontinha aqui, vai ficar do lado de dentro, tá vendo que aqui, ó, é o lado de dentro. Aqui, ó, é o lado que vai ficar de fora da bolsa. Então, põe aqui pro lado de dentro. Vamos dar uma queimadinha e fixar. Pronto. Tá super firme, prontinho já pra gente vir aqui e costurar, tá bom? Vou preparar a outra. Já fiz as duas partes, né? Estão prontinhas e agora a gente vai fixar essa parte aqui, contando os pontinhos laterais para ficar mais ou menos, né? Mais ou menos não, ficar certo no meio, né? Então, aqui a gente tem, vamos contar aqui os joguinhos, né? Vamos deixar esse aqui sem contar, que tá viradinho. 1, 2, 3, 4, 5. Onde tá começando o sexto, vai começar. 1, 2, 3, 4, 5. Onde tá começando o sexto, que vai terminar. Aí, eu vou fazer o quê? Na segunda carreirinha aqui, tá vendo, ó? Se quiser colocar mais pra baixo, pode. Mais pra cima, pode. Mas aqui fica uma fixação boa e fica bonita. Então, na segunda carreirinha aqui, tá vendo, ó? Onde termina a segunda... Desculpa, gente, na terceira, aqui é onde eu vou fixar, tá? Então, eu vou trabalhar agora aqui com uma agulha de tapeceiro, que eu até esqueci de falar pra vocês lá no começo da aula, né? Que a gente ia usar essa agulha. Então, vou colocar a minha linha aqui, vou fixar, vou segurar bem firme essa alça aqui, aonde eu já identifiquei onde vai ficar, e eu vou fazer uma fixação lá atrás e de trás pra frente. A gente vai sair com a agulha bem na pontinha aqui, ó, dessas alcinhas da corrente, tá? Bem firme, puxa bem a linha, vai no próximo aqui, ó, tá vendo? Aqui na próxima correntinha, leva lá pra trás. De lá pra cá, já sai aqui com ele aqui, ó, tá vendo? Vai sair aqui, ó. Já sai com ele aqui. No próximo, vai ajeitando, vendo se tá bem alinhadinho. Daqui pra lá. E assim até o finalzinho, gente. A gente vai fixar toda a alça dessa forma, dos dois lados. Terminou ali de fixar, a gente vai fazer o mesmo processo, esconder o fiozinho, né, que ficou sobrando, queimar ele pra não soltar, tá bom? Então, vamos fazendo o seu aí, eu vou fazendo o meu aqui, e depois a gente se encontra lá no finalzinho, tá? Ah, como tá ficando? Vai ficando bem firme, tá? Então, vou terminar até aqui, fixar bem, embutir meu fio e cortar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fixei aqui, então, as duas alças, né? De um lado, do outro. Ficou bem firme. Agora, a gente vai colocar o botãozinho, gente. Eu vou colocar aqui um botão imantado, tá? Que é esse botãozinho aqui. A gente vai fixar um pra cá e o outro pra cá. Então, a gente vai ver aqui bem o meinho, né? Eu vou dar um espacinho aqui, de um dedo mais ou menos, e vou começar a fixar ele aqui. Aí, a gente vai vir com uma agulha de costura, com um fio de costura, e a gente vai fixar esse botãozinho aqui. E aqui ele tem uma orelhinha, tá vendo? Nas laterais. Quem ainda não conhece, ó. Então, aqui a gente vai fazer a costura nos 4 cantinhos do botão. Vamos dando aí umas 5, 6 voltinhas aqui pra ficar bem firme, né? Então, vou fazer mais um aqui. Agora, eu já vou caminhar com a minha agulha aqui, ó, pro lado de dentro,
Pra mim já sair aqui embaixo, onde eu vou costurar a outra orelhinha. E assim a gente vai fazer nos 4 cantos, tá? Fixar bem esse botão aqui, porque ele tem que ficar bem firme, né? Porque usa bastante, então tem que ser bem firme. Certo, gente? Aí. Então, vou fixar esse lado de cá e esse de cá. E já volto. Terminei de fixar aqui, ó, o botão de cá. Agora, eu vou colocar esse aqui, que ele é imantado, tá vendo? Pra mim ver a direção. Vou fechar aqui. E pra mim ver a direção certinha aqui, ó. Aonde vai ficar do outro lado. Aí, eu seguro ele aqui, ó. Já prendo aqui e já sei que é aqui o lugar certinho pra mim iniciar minha costura, tá bom? Então, eu vou costurar agora desse lado. Terminei aqui, então, de fixar, né? O botãozinho, ó lá, dos 2 lados. Agora, a gente vai colocar um acessório aqui, bonitinho. Eu falei pra vocês, né, que eu gosto muito lá dos acessórios. Tudo da Cia Duelo, gente. Alças, fios, poliéster, náutico. Você entra no site da Cia Duelo, você vai ver tanta coisa linda que tem lá, que dá pra você aí pegar a ideia e criar, né? Eu vou colocar aqui, esse aqui, que eu achei muito bonitinho, olha. Tem um coraçãozinho aqui. E eu vou colocar aqui na minha bolsa. A gente pode colocar aqui, ó, se quiser na alça, mas eu gosto de colocar mais aqui no cantinho, acho que fica mais bonitinho, tá? Olha que graça que fica. Dá um acabamento, né, gente? Totalmente diferenciado. Então, aí vocês encontram todo o material lá na Cia Duelo, tá? Entra pelo site deles. Eles atendem rapidinho, entrega rapidinho. E dá pra ter, assim, muita ideia lá, que eles têm uns kits legal. Bom, eu vou fazer o forrinho dela. Depois eu vou mostrar ela pra vocês prontinha com o forro, tá? Mas aqui tá. Linda a nossa bolsa, prontinha. Gostaram? Então curta, compartilhe.